Bom dia, Rafael, tudo bom? Bom dia, Douglas. Tudo beleza? Beleza, estamos entrando aqui em mais uma live. Espero que todos que estão aí gostem e participem do nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre músicas, falar sobre coisa boa. E eu sou o Maestro Douglas, para quem não me conhece, maestro da Orquestra Filarmônica dos Patrulheiros Campinas. E nessa entrevista também vou conversar aqui com Rafael Ferreira, saxofonista da Orquestra dos Patrulheiros Campinas, professor, e ele vai contar um pouco sobre a sua trajetória, como tem sido esse período, né, que estamos em casa, e vamos compartilhar um pouco aí de conhecimento com vocês. Para quem é músico, né, fique à vontade a fazer qualquer tipo de perguntas mais específica. Para quem não é músico, também fique à vontade para tirar as suas dúvidas. E se você gosta de música, fica até o final que vale a pena, tá? Coloca aí nos comentários que tipo de música que você gosta de escutar, o tipo de o compositor, o autor que você gosta, e assim a gente vai tendo aí também uma noção do que vocês gostam e preparar aí assim que possível uma programação com orquestra, com músicas que vocês gostam de ouvir. É... Deixa eu ver aqui no comentário. Para mim, o áudio está baixo. Ok, vou aumentar aqui, ver se melhorou o áudio aí para vocês. Deixa eu deixar aqui mais próximo, ver se está melhor agora o áudio. Bom, e antes de iniciar, eu quero aqui agradecer a iniciativa dos Patrulheiros Campinas, que mantém essa orquestra. Quero agradecer aí o presidente Wesley Pacheco pelo apoio de estar sempre com a gente. Quero agradecer também o incentivo social da Sanasa Campinas, que está sempre com a gente aí, apoiando esse projeto que tem cada vez crescido e ficando no nível cada vez melhor. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Quero também agradecer o Rotary de Clube Campinas Sul, a todos os envolvidos para que esse trabalho aconteça, a vocês que estão aí, né, participando dessa live e participando das nossas atividades. E Rafa, muito obrigado também por aceitar o meu convite. Cara, imagina, é um prazer pra mim estar aqui com você e pra gente bater esse papo aí. Que bacana. E conta pra mim como tem passado, como que tá as coisas por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Um pouco das coisas voltando ao normal, né? A vida cotidiana voltando ao normal. Estamos caminhando, graças a Deus. Que bom, que bacana. O O áudio está ruim, tá falando que seu áudio está ruim. Se puder falar mais próximo, talvez, do microfone, vai melhorar. Certo, Tá falando que está certo. bem baixo. Você pode aumentar o Tá. som aí pra nós? Vamos lá, então agora estamos conseguindo fazer os ajustes finais aqui e vamos conseguir prosseguir aqui com a live, tá ok? Agradeço a todos aí pela paciência, né? E com certeza a gente vai se adaptando e melhorando a nossa experiência. Agora sim, voltamos. Gente, Maravilha. muito obrigado aí pela paciência. E agora sim, vamos iniciar a nossa live. Agradecemos a todos. E, bom, para iniciar agora, Rafa, é, como você soube sobre o projeto, né, da Orquestra dos Patrulheiros e com quantos anos você entrou no projeto, Rafa? Cara, eu soube do projeto. ah, Na verdade, assim, eu já tinha, na época, já tinha ouvido falar, né? Só que eu pensei que não, na época, assim, não era uma coisa tão séria, né? Não sabia como funcionava. E aí, até que então, um colega meu de estudo, assim, ingressou no projeto e falou como funcionava e tudo mais. E aí depois ele veio falar comigo que estava precisando de um saxofone, que não tinha saxofone e que ia abrir um possível teste.
foi meu primeiro contato, assim, eu fiquei super empolgado, eu falei, poxa, legal, vou lá conhecer e ver se eu tenho oportunidade, né? Se de repente eu passar, alguma coisa assim. Aí eu lembro até hoje que eu fui no ensaio, assim, cheguei lá para fazer o teste era tocar no ensaio, e aí o maestro chegou, que antigamente era o Lucimar, né? Sim. Chegou, deu as partes para mim e falou: a gente vai ensaiar e depois a gente conversa. Aí eu lembro que eu ensaiei e tal, e no final deu tudo certo. Se não me falha a memória, eu estou no Patrulheiros desde 2015 ou 2016. Eu acho que foi 2016 que você assumiu? Foi em 2016. Então foi em 2016, eu entrei em 2016, que eu lembro que toquei um concerto com o Lucimar, logo o Lucimar teve que sair. Ah, que legal. Então, tipo, você entrou um pouco antes A reformulação. da reformulação da orquestra. Que Sim. bacana. E legal. E como que é a questão que hoje, saxofonistas, a gente sabe que na orquestra, né, o repertório ainda é pequeno, né? E conta pra gente como que tá sendo essa experiência, porque não são todos saxofonistas que têm a oportunidade de tocar em uma orquestra, né? Então, como que na sua experiência como músico, como aprendiz, né? Hoje já, claro, já está num nível bem avançado, né? Eu lembro de como você desenvolveu nesse tempo, né? E como que foi essa experiência em tocar em orquestra? Beleza. Realmente, hoje o saxofone, assim, o saxofone clássico, né, está sendo se desenvolvido, né, tanto aqui no Brasil quanto fora. Na verdade, já foi bem desenvolvido, mas o que acontece é que o saxofone, comparado aos outros instrumentos, é um instrumento novo, né? O saxofone foi inventado em 1814, comparado com violino, flauta, que foram inventados há muito tempo atrás. Então, os compositores como, sei lá, Mozart, Beethoven, não tiveram a oportunidade de conhecer esse instrumento, né? Apesar da gente ter bastante repertório para saxofone inserido na orquestra, tanto como parte da orquestra, como instrumentos solista, né? Solos com a orquestra. E assim, a nossa realidade no Brasil é bem diferente da realidade dos músicos lá fora, né? Tanto a Europa, tanto com os outros países. Porque a tradição deles, bem novo, eles já começam a ter experiência tocando com orquestra, solando e tudo mais. E pra gente, assim, a gente não tem muita oportunidade de fazer esse trabalho, de tocar com uma orquestra, fazer parte, solar. E meu primeiro contato com a orquestra foi nos Patrulheiros, apesar de ser um projeto de jovens, né, mas jovens que hoje seguem a carreira de músico e tudo mais, foi uma coisa muito boa para mim, assim, que eu tive no início, aquele contato, eu consegui amadurecer musicalmente, e então é maravilhoso, assim. E um outro contato que eu tive com a orquestra foi quando eu fui para o festival em Gramado, e teve uma seleção lá no festival e tinha uma peça que precisava de saxofone, e aí eu fui escolhido, e aí eu consegui fazer parte da orquestra, e tipo assim, é fantástico, muito bom. Que bacana. É, explica pro pessoal que alguns talvez não saibam o que que é o Festival de Gramado. Conte um pouco para nós como que funciona o festival de música. Sim, festival se chama Gramado in Concert, e digamos assim, é um congresso, é um encontro onde vai jovens, tem um limite de idade, né? Não me recordo, mas vai jovens do Brasil inteiro,
fora do Brasil, tanto nacional quanto internacional. E a gente fica 15 dias na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, fazendo aulas, tanto com professores brasileiros, tanto com professores internacionais. E lá a gente tem aula individual de instrumento, aí tem as práticas coletivas, que são os grupos, por exemplo, no meu caso, teve um grupo de saxofone, teve a banda sinfônica, e aí, no meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar com a orquestra experimental do festival. Então, esses 15 dias de música, assim, de acordar cedo com música e dormir com música. Fora a experiência de aulas, de tocar com professores renomados, de conhecer músicos novos, né? Fazer amizade. Nossa, eu fiz amizade com pessoas assim que eu nunca imaginava. E fora essa oportunidade, você tem a oportunidade de conhecer a cidade. Acho que todo mundo já ouviu falar da cidade de Gramado, que é belíssima, perfeita, assim. Que legal. E é interessante, né, a gente comentar sobre isso, porque tem muitos que às vezes ficam imaginando que música é algo assim muito fácil, ou talvez que música né, é aquele negócio, vou pegar um instrumento ali, vou tocar algumas coisinhas e pronto. Hoje, para a pessoa realmente aprender um instrumento, né, exige-se muito tempo, né, Rafa? Então, assim, inclusive é algo que a gente faz porque a gente ama, é algo que normalmente quem escolhe ir para a carreira de músico profissional perde aí praticamente um terço de sua vida, né, ou mais até, né, estudando dentro de uma sala, né, para tentar fazer a melhor música para você ouvir, né? Então, acompanhe e dê valor ao músico que vai fazer uma apresentação, né, para você. Que normalmente o músico ele prepara aquilo com muito carinho, né? E para você que quer aprender também um instrumento, né, seja de sopro, de cordas, eu aconselho procurar uma escola de música, que não necessariamente você precisa ser um músico profissional, mas com certeza você vai deixar a sua vida um pouco mais leve. Você vai trabalhar durante o dia ou à noite, né, mas o tempo que você tiver aí disponível, né, você vai estar dividindo música com seus amigos, com seus parentes, né, ou até mesmo com você mesmo. Então, assim, e é legal, ainda falando sobre o festival, eu tive o privilégio, né, de participar de 2 festivais, né, um em Poços de Caldas com o Rafa, né, eu encontrei o Rafa lá nessa época, a gente não tinha tanto contato ainda, mas encontrava ele às vezes no caminho, na rua e nas salas estudando. E também a gente teve a oportunidade, né, Rafa, de ir para Curitiba fazer um festival lá, a gente foi junto. Sim, sim. Muitas experiências, foi muito bom. E por isso que hoje nós temos na orquestra aí um grande saxofonista, né, porque o Rafa, foi como eu comentei, ele cresceu musicalmente muito nesse período que eu conheci ele, né. Hoje está aí uma pessoa que realmente eu nem indico para fazer vários trabalhos, inclusive, porque é um grande profissional. Parabéns, Rafa. E viu, conta pra Obrigado. nós a questão dos seus pais. Como que foi você... eu vou resolver estudar música agora. Como foi isso para você, essa decisão? E como que foi o apoio dos seus pais? Cara, de início, eu comecei a aprender a música. Meu primeiro contato com a música foi aos 12 anos. E eu ingressei o ensino musical na igreja, né? Eu sou evangélico, eu faço parte de uma comunidade religiosa, então lá eu tive a oportunidade de aprender a música. E aí eu fiz um processo lá, a gente tem uns ciclos, né, que tem que cumprir, e assim, minha evolução foi muito rápida dentro da igreja, assim, dentro do que tinha possibilidade de aprender. E aí eu falei com a minha mãe, falei, nossa, mãe, eu queria fazer aula particular com um professor, buscar esse conhecimento, né? E aí eu entrei em contato com um professor, comecei a fazer aulas e assim foi.
E aí, cara, eu não tinha pretensão alguma de trabalhar com música, né? Eu tive várias etapas na minha adolescência que eu queria ser alguma coisa. Acho que a primeira de todas foi que eu queria ser advogado. Meu tio, acho que meu tio tá assistindo a live, meu tio é advogado, então foi uma grande inspiração. Falei, não, quero ser advogado e tudo mais. E aí eu fiquei com isso na cabeça, não, vou ser advogado, beleza. Aí comecei a estudar música, e aí já sentia paixão pela música, senti gosto pela música, e assim foi. E aí eu acabei o ensino fundamental, né, com a intenção de ser advogado. E aí fui fazer um curso técnico. Fiz um curso técnico de mecatrônica. Totalmente oposto, totalmente diferente, né? E aí falei, não, abandonei a possibilidade de fazer direito, falei, não, vou ser engenheiro. Gostei tanto de mecatrônica, falei, vou ser engenheiro. Só que aí, tudo nesse meio, a música já estava rolando. Aí as coisas foi começando a se abrir para música. Eu, muito jovem, já comecei a dar aula, né? Aí logo em seguida entrei no Patrulheiros, e aí eu falei, poxa, tem uma porta aberta para mim, né? Eu tenho que tomar um caminho. Foi aí que eu decidi seguir a carreira de músico. E aí eu falei com meus pais, e logo de início eu falo assim, não tenho vergonha de falar, mas é um susto, né? Porque meu pai vem de uma família muito humilde de trabalhar na roça e tudo mais, então ele é o cara de fazer o serviço braçal, né? De sempre trabalhar em empresa e tem essa mentalidade que precisa trabalhar dentro de uma indústria, alguma coisa e tudo mais. E minha mãe, né, pensou que eu, sei lá, seria um advogado, faria alguma coisa do tipo assim. E aí no início foi um choque. E falaram, não, você pode ser músico, mas eu quero que você faça outra coisa, para você ter uma outra opção. Enfim, no começo eles queriam que eu levasse a música como um hobby, né? Mas aí eu batalhei, falei, não, eu quero isso pra mim e tudo mais. E as coisas foram acontecendo. As portas foram se abrindo, aí começou a aparecer mais trabalhos. Aí eles viram, começaram a ver isso, né? Observar isso. E aí eu passei a me dedicar mais horas de estudo, com mais afinco, seriedade. E aí as coisas foram acontecendo e hoje eles aceitam assim, tranquilo, mas de início foi um baque, né? Fala, pô, como que é o mercado musical? Infelizmente a gente sabe que a cultura do nosso país não valoriza e não apoia tanto, né? Então, de início assim, falou, nossa, como que ele vai sobreviver e tal? Mas graças a Deus as coisas estão acontecendo e tá dando certo até hoje. Que legal, né? Olha aqui, ó, o Heitor Carvalho, conhece? É meu tio. É seu tio, ele falou aqui, ó. Eu disse que direito é bacana, mas que você deveria correr atrás do que você gostava, né? E aí, É, parabéns por incentivá-lo, né, a seguir, porque hoje ele faz diferença do mundo musical, com certeza, né? E legal. E pessoal, isso é um assunto também, como você falou, né, que no Brasil, né, música é difícil. Mas não o Brasil ainda é mais, mas a música Brasil, música é difícil mesmo em diversos países. Porém, né, o grande problema no Brasil é que o que falta é realmente que todos se engajam a desenvolver o seu próprio trabalho, né? Então, por exemplo, hoje os governantes nossos, por que também não investem muito na parte musical? Primeiro que a gente sabe que o público é menor. Então, às vezes a pessoa incentivar, né, um time de futebol e uma orquestra, né, ou a gente sabe que as pessoas que estão lá em cima estão pensando em algo que tragam visibilidade, né? Então, eu acho que primeiro a classe musical tem que também se apoiar um pouco mais, né? Automaticamente, se mais pessoas consumirem a música, mais apoio a gente vai ter, com certeza, né? Então, assim, e o segundo também é que nós estudamos, mas não tanto, e o quão
suficiente para que também consiga algo mais rápido também, né? Hoje, se a gente for ver algumas das grandes orquestras que tem no Brasil, normalmente são gringos, né? Que vem, faz a prova e passa. E da mesma forma, tem alguns brasileiros que vão para fora do país. Nós conhecemos alguns, né? Inclusive, tipo, alguns fizeram até live com a gente também, né? Que estão na França, estão na Dinamarca. Então, assim, a gente pode abrir essas oportunidades para outros países também, né? Estudando inglês, né? Estudando muito o nosso instrumento, né? Dominando e tentando vagas no Brasil, como também no exterior, né? Então, eu acho que a gente se fortalecendo, né? Trazendo mais música para você que está assistindo a gente, e também nós músicos consumir mais a nossa música, com certeza, né? Há um prazo um pouco mais longo, talvez nossos governantes também comecem a apoiar um pouco mais e apoiar a nossa causa também. A Laura tá falando aqui, eu acho que é questão de se autovalorizar também. Tem muitos músicos que aceitam tocar de graça para divulgar tals, e isso só desvaloriza mais nossa profissão. Com certeza. Eu vou, né, até abrir até um parênteses aqui. Aconteceu isso esses dias, né, alguém pediu para eu fazer um certo trabalho e propôs um valor, assim, que era absurdo, né, muito absurdo mesmo. Né? Então, assim, só que depois falou, tá, mas fulano, ciclano e beltrano estão fazendo esse serviço por X, né? Então, assim, eu não julgo, porque às vezes a pessoa precisa de dinheiro e precisa daquele pouquinho que eles sugerem. Mas o que acontece? Uma vez eu contratei um pedreiro, né, para fazer um serviço aqui em casa, né? Inclusive, né, fazer um trabalho numa porta acústica. E foi, o que acontece? O cara falou, ó, você tem que pagar tanto para contratar meu serviço, né, e na hora que eu vou instalar mais tanto. E eu questionei, tá aí, mas e se não ficar bom? Ele falou assim, ó, esse é meu serviço, se não ficar bom, eu vou cobrar mais X por hora trabalhada, para fazer os ajustes. Então, por exemplo, olha só, se você chama uma pessoa para... olha, eu quero contratar você para fazer, tipo, talvez consertar meu carro, né? O cara vai dar o preço para consertar meu carro é X. Se você contrata um advogado para fazer um trabalho, ele vai falar, olha, tipo, meu trabalho é X. E quando chega no músico, o músico fala, então, tipo, eu cobro X, mas se você achar cara, o músico mesmo já começa já negociar antes mesmo da pessoa falar, tá bom, eu vou fechar o seu trabalho, né? Então, tipo, Laura, fantástico o seu comentário, é exatamente isso, né? O músico, ele estuda muito o seu instrumento, mas ele não aprende a se vender, né? A vender o seu negócio, né? É algo que vale a pena a gente ir atrás aí, né? Quem fez direito, no caso, quem fez alguns outros cursos, já aprende um pouco isso mais na faculdade, né? Não aprende na escola, gente, isso aí não se aprende na escola, né? No dia a dia, né? Legal. Ô, Rafa, tá, uma pergunta que eu achei interessante, né, e que realmente isso aqui serve para todos, né, para quem vai seguir carreira como músico, para quem já segue carreira como músico, também para quem só quer conhecer um pouco mais sobre essa área, que para você, quais são os maiores benefícios em estudar música clássica? E como a música ajuda na sua formação? Eu vou editar a sua pergunta. Eu vou tirar o clássico. Música clássica. Vou falar em geral de música. Quais os benefícios de estudar música e o que ajuda na minha formação? Assim, como eu disse, música foi uma coisa assim que surgiu meio involuntária e que de repente assim eu criei um sentimento pela música assim que não tem como eu explicar para vocês. E eu parei e pensei, nossa, mas isso é tão forte, né? Porque vocês é que nem você falar de amor. Que nem você falar de amor. Pô, você ama que você não consegue nem explicar.
é esse o sentimento que eu tenho pela música, é isso que a música conseguiu entranhar dentro de mim. Então, eu comecei a gostar, assim, e, cara, pra mim era tudo, assim, né? É tudo. É tudo que eu falo entre aspas, né? Que um músico não fica 24 horas atrás do instrumento. O músico tem outras coisas para fazer. O músico tem que cuidar da sua saúde, tem que se alimentar, tem uma família. Então, é bem complexo isso. Mas os benefícios para minha formação, eu passei a ser, assim, mais pontual, fui mais, assim, dedicado, comecei a me esforçar mais, porque eu costumo dizer que músico é que nem um atleta, né? Um atleta tem que ter dedicação, tem que ter garra, tem que ter esforço, tem que ter motivação, tem que ter bastante coisa envolvida. Então, acho que eu estudar música fez essas coisas aflorarem em mim. Eu passei a ser mais dedicado, comecei a ser mais pontual, assim, eu acho que é isso. E tem muito, é um assunto muito complexo, né? Que cada pessoa vai falar alguma coisa. Cada Sim. pessoa vai falar, poxa, assim, é complicado. Fora a formação, assim, social, né? Que quando você estuda música, isso vai, tipo assim, vai te ajudar na socialização. Que nem eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece, mas eu sou tímido. E quando eu comecei a estudar música, eu era muito tímido, assim, que eu não conseguia me expressar, não conseguia, se eu fosse numa roda de amigos, eu não conseguia. E a música me ajudou nisso. Eu ainda tenho que trabalhar isso, mas, tipo, o palco, chegar no palco, ter que me apresentar, cara, me ajudou super nisso. Que legal. Não, fantástico. E realmente música foi o que você falou, né? Cada um vai ter um sentimento, né? E um benefício para um determinado situação. É, nesse tempo que eu já venho dando aula, que já faz tempinho, com certeza, acho que o tempo que eu tenho de músico, acho que é o tempo de idade de muitos que estão assistindo a gente. Não sou tão velho, quer dizer, não sou velho, mas comecei muito cedo também, né? E eu já tive algumas pessoas que entraram em contato comigo, Rafa, e para vocês também que estão assistindo a gente, né? Podem colocar no comentário se a história for, né, bater com o que eu estou comentando. E um dos era um aluno que ele era tão tímido que ele não passava entrevista de emprego nenhum, né? Porque o que acontece? É, sempre tem a dinâmica em grupo. Quando você vai fazer um teste, né, para uma empresa, uma multinacional. E ele chegava, fazia as provas de conhecimentos gerais, ia tudo muito bem, mas chegava na dinâmica em grupo, travava, perdia a vaga. E assim, ele era da igreja e tal, e veio falar, né, chegou um dia e falou assim, olha, eu quero fazer aula de eufônio, né, pra quem não conhece eufônio, bombardino, né, também muitos conhecem como bombardino. E eu comecei a desenvolver nele, né, a gente começou a trabalhar, e toda vez que passava alguém no corredor, ele travava, porque ele sabia que tinha alguém escutando ele. Mas quando ele estava sozinho, que não ouvia ninguém, ele tocava super bem, fazia, né, os exercícios muito bem. E aos poucos eu fui colocando uma pessoa para assistir a aula dele, né, e a gente foi trabalhando nisso. E depois ele parou de fazer aula, depois de uns 2 anos fazendo aula, parou de fazer aula, né, apertou a renda. E passou-se um tempo, ele entrou em contato comigo falando que tinha passado uma prova lá no aeroporto, né, para trabalhar aqui no Viracopos. E comentou que a música ajudou ele a desenvolver essa parte de ser um pouco mais cara de pau, vamos dizer assim, falando, né? Então, assim, teve essa parte desse benefício. Como também eu tenho um aluno já de idade que o médico também, eu já falei isso algumas vezes, e eu acho que interessante, que olha só os benefícios da música, nessa parte de deixar a pessoa um pouco mais solta, né, para fazer uma prova, né, a pessoa fica um pouco mais à vontade, né, quando tem um contato com a música. Esse caso desses alunos mais idosos, o médico indicou por quê? Quando a pessoa tem contato com música, quando a pessoa tem contato com línguas estrangeiras, né, atividades físicas,
a pessoa trabalha no cérebro e a probabilidade de ter um problema de memória é menor, porque a pessoa vai estar realmente trabalhando ali, né, o seu cérebro. Outro benefício importante, aprender a trabalhar em grupo, né? Então, tipo, olha só que interessante. Quando, por exemplo, a gente está ali na orquestra e se um músico erra o seu solo e é um solo muito exposto, né? Principalmente quando é música popular, que, né, que o pessoal já conhece a partitura, qual que é o que pode acontecer? A pessoa, opa, peraí, meu colega está precisando de ajuda. Então o outro vai lá e começa a solar, ajuda, né, não passando na frente, né? Que tem situações e situações, é claro. Mas o. Então, assim, você aprende a ajudar o próximo. Olha só que interessante, né? Quando você estuda música. Você não é muito individualista. Quer dizer, você não pode ser individualista quando você é músico. Você tem que trabalhar em grupo, né? Então Sim. Então, assim, a música é fantástico. Além de, é claro, trazer lazer pra gente, né? Quando a pessoa tá estressada, quando começa a escutar música, a pessoa se acalma. E aí é onde que entra a importância da música, né? Quando o poder público não investe em música, olha só que interessante, né? Então, por exemplo, se a pessoa está estressada, vai para casa, se não tem nada para fazer, a pessoa vai entrar em uma depressão profunda, né? A Laura falou, é a famosa área da pesquisa chamada musicoterapia. Sim, né? E interessante. Pode concluir, Rafa. Então, é basicamente isso, cara. Se a gente for ver os benefícios científicos, né, que a música traz, cara, são diversos, né? Mas, pra mim, assim, que a música contribuiu na minha formação como pessoa foi essas coisas, sabe? Dedicação, esforço, né? Tudo a gente tem que trabalhar duro para conseguir, né? E a música você precisa de paciência constante, né? Porque seu aprendizado não vai ser da noite pro dia. Tem um período, né? Tem um processo. Então, me ajudou bastante, me ajuda, né? Porque nós somos músicos, você sabe como que é, a gente tem que exercer isso, né? Tem que ter paciência, tem que ter esforço, e tem que estar batalhando aí dia após dia para tanto manter o nível musical, tanto para aperfeiçoar, né? Mas eu acho que é isso. Se a gente for. Não, vai longe. Vai longe. Esse é um assunto que vai longe. E falando em batalhar, esforço, né? Trabalhar duro, fala pra nós como que é a sua rotina de estudo. Nossa. Certo. Minha rotina, em geral, né? Como que a rotina de todo músico, o músico só não vive de estudar e ficar trancado no quarto, né? Mas hoje eu tenho meus estudos ainda que eu estou concluindo. Eu sou aluno do Conservatório de Tatuí, então eu tenho minha grade que eu tenho que cumprir. Eu sou bolsista também da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí. Sou músico da Banda Sinfônica de Limeira e faço parte do Patrulheiros Campinas, né? Esses são os trabalhos que eu venho fazendo. Então, só isso já me tira uma grande quantidade de horas do meu dia, fora as aulas particulares e tudo mais. Mas eu procuro fazer um estudo assim, eu não penso em quantidade de horas, né? Eu penso mais na qualidade do estudo. Eu tenho que pegar assim porque assim, tem dias que eu tenho mais tempo e tem dias que eu tenho menos tempo. Então eu tenho que otimizar isso para o que eu preciso estudar. Mas basicamente, a minha rotina, assim, de um saxofonista, a gente tem a parte de aquecimento, a gente tem a parte técnica que vem entrar escalas, arpejos, intervalos. Aí a gente tem a parte de estudos de estilo, que é o estudo do que você está estudando. Se você está estudando música popular, jazz, você vai estudar a linguagem. Eu faço saxofone clássico, saxofone erudito. Então, vou estudar estilos clássicos, né, o repertório clássico. E aí tem a parte das peças, né, que entra no repertório. E é assim, cara. Mas, assim, eu tento, para mim, fazer isso calmo, tranquilo, 4 horas por dia. Nem todos os dias eu consigo estudar 4 horas. Aí eu
vejo que é mais prioritário para mim. Mas eu tento tirar, em média, 4 horas por dia para mim me dedicar. Tem dias que é menos, tem dias que é mais. Por exemplo, um final de semana que eu estou em casa, tranquilo assim, eu tento me dedicar mais. Mas eu penso no estudo, não fico encanado. Nossa, eu preciso estudar 4, 6, 8 horas por dia. Não, acho que já passou o tempo. Cada fase da nossa vida, eu acho que a gente vai amadurecendo um pouco mais, né? Tanto pessoal, tanto pra gente músico. E aí já chegou. Houve época de eu passar 6, 8 horas por dia trancado, não direto, fazendo aquelas pausas e tudo mais. Mas eu me desgastei tanto assim, meu psicológico afetou tanto, eu fiquei tão desgastado que aí eu vi que não valeria a pena. E aí eu fui fazer aulas com outros professores, os professores falaram, cara, não é isso, né? Músico não é só isso, não é só passar estudando, tem várias outras questões envolvidas, né? Mas hoje eu penso num estudo mais em qualidade, em questão de qualidade, fazer um estudo consciente. Legal. E o que vale mais para você? Estudar é, vários exercícios repetidamente e muitas pessoas que querem cumprir um método. Ah, pegou um método tal ou livro tal, para quem não, né, não é familiarizado com a palavra método. Então, assim, peguei tal livro, eu preciso estudar em 2 meses. Ou estudar 10 exercícios né, nesse um mês, mas o que é melhor pra você nessa parte, assim? Tipo, é conteúdo ou quantidade? Ah, para mim é conteúdo. Conteúdo. Eu prefiro fazer o conteúdo do que a qualidade. Eu prefiro fazer, sei lá. Eu passo por isso, né? Minha grade curricular no conservatório, eu tenho que fazer vários livros, mais o repertório, mas a gente escolhe como professor 2 exercícios de cada método, e aí para trabalhar no bimestre. No bimestre. Então, dois eu tenho, sei lá, se eu for ver hoje, o que eu tenho para tocar? Sim, sei lá, 6 exercícios mais uma peça para me tocar no bimestre. Então, eu prefiro trabalhar, assim, pouca coisa, mas fazer bem, né? Fazer bem feito, do que pegar um monte de coisa e não conseguir fazer tudo, não conseguir ficar musical e tudo mais. E também vai de acordo com cada músico. Se seu rendimento é maior, você consegue cumprir tudo, pega mais coisas. Eu prefiro pegar poucas coisas e fazer acontecer melhor. Legal. Tá aí, isso é fantástico. E tá aqui, ó, 2 comentários pra complementar aí, né? O, o Lucas colocou aqui, ó. Eu acho que é qualidade, tal, e colocou aqui, ó. Temos que conciliar a música com a escola, né? No caso, com alguns conciliar com o trabalho, né? E realmente é puxado, né? O Rafael, né, Oliveira comentou aqui, ó. Organização se torna fundamental. Sim, sim. Tá aí outro benefício na música. Músico tem que ser organizado, tem que. Eu tenho. As pessoas podem ter dar risada, eu tenho um diário. Eu tenho um diário de estudo que eu vou anotando as coisas que eu estudo assim diariamente, para mim não esquecer, porque se a gente não fazer isso, a gente não vai lembrar o que a gente estudou. Com A gente certeza. tem 1000 coisas para pensar. Eu tenho um diário e eu tento, assim, anotar diariamente as coisas, frequentemente. Tem dias que eu esqueço, é normal, mas a gente tem que manter organizado. Tem que ter metas, tem que ter objetivo. Então, Não, com certeza. Fantástico, né? Não, então, tipo, o pessoal vai dar risada de mim também, que eu tenho também um diário, né? Até porque a gente tem tantas coisas para estudar e fazer durante o dia, né? E lembrando, assim, é igual a gente está comentando muito de estudar o instrumento em si, né? Mas para você aí que vai seguir carreira profissional, né? Vou deixar aí, contar um segredo para vocês, né? Mas é segredo, hein, gente? Né? Além de estudar o instrumento, tem que estudar a história da música, gente. Vamos estudar a história da música aí. Estudar a história da arte também, que faz parte, né? Estudar também percepção, teoria, né? Então, olha só, né? Tipo, quando a gente sempre fala em estudar 4 horas, né? Tipo, para quem quer seguir uma carreira aí,
tem que pensar, quando você vai fazer um concurso, né, tipo, cai os instrumentos, mas cai algumas perguntinhas também ali de história da música. E quando não cai a pergunta história da música, né, tipo, eles querem ver se você vai executar, né, a música no período certo, tá? Então, tipo, é um outro assunto que a gente pode fazer uma live depois sobre isso aí, mas música, ela é muito ampla, né? Né, tipo, muito assunto para ver. Então, tipo assim, para quem tá querendo seguir carreira como músico, musicista, é, coloca aí, pega esse conselho do Rafa aí da agenda, coloca lá, vou estudar X horas meu instrumento, vou estudar mais X horas de história da música e vão, né, tipo, percepção, porque músico sem percepção, né, tipo, não, né, vai ser complicado também, né? E tem ainda a parte do, né, do social, fazer atividade física, família. Então, assim, é muita coisa. Então tem que ser realmente muito organizado, né? E, ô Rafa, é possível aprender saxofone nesse período que estamos aqui de pandemia, que a gente não pode ver os amigos, não pode ver o professor? Então, assim, é possível aprender saxofone online? Cara, isso foi uma coisa que, assim, esse momento eu acho que veio para bastante gente quebrar os paradigmas, né? E um dos meus paradigmas era que, tipo assim, aula online não era eficaz. Eu pensava dessa maneira, mas eu tive que vivenciar isso para mim ver. Ano passado, eu fui a primeira semana para o conservatório, primeira semana de fevereiro, e logo tive uma semana de aula, fizemos um concerto e logo parou. E aí a gente ficou um tempo sem aula e aí as aulas voltaram online. Eu falei, meu Deus, né? O que vai ser? Ficou aquela coisa, né? Aquela insegurança, mas funcionou super bem. Eu consegui cumprir o que eu precisava fazer, certo? Claro que não é aquela coisa de você ter o contato, né? Com o professor, com o colega e tudo mais. A gente teve tudo que se readaptar, mas foi uma quebra de paradigma para mim. E sim, é muito possível fazer aula online. Não precisa de muita coisa, não precisa você ter uma mesa de som, não precisa você investir em aparelhagem muito cara de início. Se você tiver, claro, vai ser vantajoso isso, mas não precisa de muita coisa. Se você tem um aparelho legal, que vai captar legal, já dá para fazer. Outra coisa também, não depende só do professor, não depende só do professor, não é a aula milagrosa, a fórmula mágica, não é isso, que os músicos sabem disso, depende bastante do que o aluno vai fazer também, né? Mas, assim, a aula online funciona desde que esteja um planejamento e esteja uma ementa, né, uma grade, assim. Eu procuro fazer com meus alunos. Eu faço a aula online, virtual, mas durante a semana eu peço para eles mandar gravações, mandar vídeos para mim estar escutando, dando os feedbacks. Então, é possível sim aprender a música online. Eu acho que é só a galera parar e quebrar um pouco de paradigmas, né? Esse preconceito. É claro que uma aula presencial, você ter o contato, sim, é legal, mas eu acho que conforme o que a gente está vivenciando, é possível. As universidades estão assim. Sim. Olha aí, pessoal. Então, para quem quer aprender música aí, que tá assistindo a gente e não é músico, se tem vontade de aprender, procure aí um bom professor. Se quiser aprender saxofone, o Rafa tá aí, né? Então mas realmente, tipo, pense nisso, né? Talvez você tendo contato com um instrumento musical, não precisa de repente pensar em vou ser profissional. Mas eu tenho certeza que esse é um. Se você começar a estudar música, você vai conseguir. Aquele vírus vai pegar em você, aquele vírus bom da música, né? E com certeza vai deixar o seu dia aí mais
interessante, os seus amigos vão gostar de estar com você, porque você vai estar tocando, né? E também vocês vão querer assistir mais grupos, orquestras, bandas, né? Vocês vão se interessar mais em música e com certeza, né, quando você estiver estressado, você vai escutar música também com um feeling diferente, né? Vocês vão escutar e falar, uau, né? Olha só, isso aqui eu nunca percebi que tinha esse som, né, nessa banda tocando. Acho que vale muito a pena, né? E, ô Rafa, como seria a sua vida sem música? Nossa, que pergunta difícil. Cara, eu acho que. Nossa, eu não tenho, pra ser sincero, eu não tenho nem ideia. Eu acho que eu não me vejo assim, sem ter contato com a música, sem exercer a música, né? Eu acho que todas as minhas qualidades, assim, do Rafael, como pessoa, assim, eu acho que eu devo à música. Foi o que a gente falou, o que a música trouxe de benefício para você. Eu acho que, assim, as minhas qualidades, assim, as qualidades que as pessoas veem em mim, eu acho que eu devo isso à música. Bastante coisa, assim. Então, como eu disse, eu aprendi a ser mais dedicado com a música, né? Uma coisa que o primeiro professor de saxofone, acho que ele não deve estar aqui, mas eu vou mencionar o nome dele, João Dias, é uma coisa que eu devo muito a ele, porque ele só não me ensinou a estudar a música, eu acho que ele me ensinou, assim, criar, entender o que é estudar, né? Ele me... É inexplicável, assim, então eu devo muito a ele. Então, cara, eu acho que eu não me vejo, assim, sem, sem música. Eu acho que essa pergunta eu não vou conseguir responder, é uma incógnita, é bem complicada. Eu não sei, você conseguiria responder essa pergunta? Olha, eu também é difícil, né? Porque eu também não consigo, na verdade, né? Eu já tive um período que eu falei, eu vou estudar vou para outra profissão, né? Também já passei por isso, né? Lá atrás e fui estudar direito, né? Todo mundo passa pelo direito um pouco, né? Estudei 3 anos. Porém, eu tava lá na aula um dia, o professor, nem lembro qual que era a aula, tava ensinando e eu tava escrevendo música, eu tava escrevendo uma música, né, no caderno. Aí até que chegou uma hora e falei assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Pagando caro na faculdade pra tá aqui nem prestando atenção na aula, né? Então, assim, a música ela faz, é um complemento no meu corpo, vamos dizer assim. Sim, Então, é uma extensão, né? Que nem o trombone. O trombone é uma extensão do seu corpo. sim, Quando você está tocando saxofone, a mesma coisa, uma extensão do meu corpo quando eu estou tocando. Mas que nem você disse, nem tudo é só estudar, né? Por exemplo, tem períodos que eu tiro um pouco de descanso, mais no final do ano, assim, de férias, para dar uma relaxada, né? Deixar a cabeça voltar no lugar, tudo mais, porque a vida de música é bem estressante. Mas se a gente não está tocando, a gente vai estar escutando música. A gente vai estar escutando, sei lá, um sertanejo, um rock, uma música clássica. Então, a música, cara, não é só estudar, a arte não é só em tocar, não é só concerto. É assim, é muita coisa envolvida, né? Então, essa pergunta aí eu vou ficar devendo, é bem complicado. legal. A gente respira música, a gente, né, sem música, Sim, sim, né, sim. música é o nosso oxigênio. Ó, aqui o Renan colocou aqui, ó, compartilho da mesma opinião, já no assunto anterior. Nossa saúde mental e física e o nosso bem-estar tem que andar junto Sim. com os nossos estudos, né? Aí aqui mais pra baixo, o James colocou, ó, estão com saudade dos ensaios e concertos? Ah, Você com tá com certeza. saudade dos ensaios e concertos? Nossa, com certeza eu não vejo a hora. Né, tipo, isso também é difícil estar sem, né? É difícil, nós como músicos precisamos expressar os nossos sentimentos, a gente expressa através da música. E faz falta estar com vocês, né, estar com a orquestra e estar com o público, né? Eu não vejo a hora de acabar tudo isso aqui, a gente fazer aquele concerto lá na Concha Acústica ou num lugar aberto aí, que vê lá 5, 6 mil pessoas, né? Vai ser possível, todo mundo vai estar querendo sair de casa para assistir
alguma coisa e vão acompanhar a gente. A gente vai preparar um concerto bem legal para vocês. O André, o Rosa, colocou aqui, ó. Rafa, como você se imagina daqui 10 anos? Nossa, é uma pergunta que todo mundo fica espantado, mas é uma pergunta que, assim, todo mundo acho que deveria saber, né? Todo mundo sabe o que quer. 10 anos, nossa, eu me imagino, vou estar formado pelo conservatório, né? E já formado numa universidade, eu quero acabar o conservatório, eu quero fazer uma graduação, não sei, licenciatura, bacharelado, quero estar formado e assim, poxa, são tantas coisas, né? Tanto profissional quanto pessoal, mas há 10 anos, cara, puxa, é complicado. Eu quero estar formado, quero ser concursado, né? Tenho esse sonho de ser concursado de uma banda sinfônica, de uma escola, que seja, quero ter um trabalho assim. E eu tenho um sonho de ir para fora do país, fazer algum curso de verão, algum festival. E profissional é isso. Aí tem as realizações pessoais, né? Os objetivos pessoais. Mas eu acho que é isso, cara. Tá formado já, bem ingressado no mercado, ser concursado. E acho que é isso. Estabilizado, né? Estabilizado. Estabilizado, né? Legal. Gente, Rafa, é isso daí. Foi muito bom esse papo nosso. É bom também porque eu conheço mais vocês, né? Eu acho que essas lives aqui é fantástico porque, além de tudo, né, a gente consegue conhecer os sonhos das pessoas e ainda compartilhar, né, e incentivar as outras pessoas. Eu acho que o questão dessas lives, né, uma vez uma pessoa me perguntou por que você faz live, né? Por que das lives, né? Está aí, olha só, né? Aqui a gente está compartilhando sonhos, estamos compartilhando conhecimento, né? E isso compartilhando esses conhecimentos, compartilhando esses sonhos, você incentiva pessoas, né? Então você incentiva pessoas a quererem ser pessoas melhores, né? E crescer, né? Não ficar parado. Sim, sim. Eu tenho uma frase assim que eu já é de um livro e é bem real isso, né? Pessoas precisam de pessoas, certo? Então, eu acho que é muito importante para o músico ter assim um networking, né? Ter um contato amplo com músicos, assim. Poxa, porque o músico não é só seu concorrente. Claro que vai ter situações que você vai estar concorrendo. Já teve situações de eu estar concorrendo com meus amigos. Mas fora o negócio, assim, que a gente não tem que ser competitivo. Eu não tenho que pensar, poxa, eu quero ser melhor que o Douglas, ficar nesse negócio de competitividade. Mas a gente sabe que rola bastante quando você vai fazer um concurso, uma prova. Mas se você tem um network saudável, um contato saudável, pode ter certeza que essa competição vai se tornar saudável. Então, uma coisa que, assim, eu levo pra minha vida, assim, é que acho que a gente tem que tentar ser uma boa pessoa, assim, uma boa pessoa como músico, ter amigos. Eu tenho amigos, assim, poxa, que eu vou levar pra minha vida inteira, que eu construí através da música, conhecendo em festivais, tanto meus amigos da classe, aqui próximo. Eu acho que é isso, sabe? Se você tá com uma dúvida, se você está se preparando para um concurso, para um recital, fala, mano, vem aqui em casa, vem aqui me escutar, vamos fazer, sei lá, um sarau, cada um toca alguma coisa. Já aconteceu, eu faço isso com meus colegas. De vez em quando a gente se reúne, claro que a gente não pode mais se reunir por conta da pandemia, mas eu acho que é isso. Você falou, por que fazer live, né? Eu acho que é bem isso, para a gente compartilhar um pouco do que a gente pensa, né? Ajudar as pessoas, né?
sei lá, se inspirarem, né? Ter mais motivação. Eu acho que é isso. Eu acho que minha obrigação, assim, eu, Rafael, profissionalmente assim, eu quero poder ajudar meus alunos, né? A obrigação do professor é ajudar os alunos, mas assim, não pensar, eu costumo falar, pensar em fora da caixa, né? Quebrar os paradigmas, sabe? Eu acho que a gente tem que ser assim. O músico não pode ter certeza que o músico não vai chegar no topo sozinho. Ele vai precisar de mais pessoas, vai precisar de contato, vai precisar de um monte de coisa. Então, eu penso nisso, nessa frase: pessoas precisam de pessoas, cara. Com certeza. Parabéns, Rafa. Ótimo pensamento. Que legal. Então, a gente vai então encerrar por aqui, né? Agradecendo a você por compartilhar a sua história, a sua trajetória, né? Espero que daqui a 10 anos você esteja realmente dando aula aí num grande conservatório renomado, né? Esteja até lá, acredito eu que vamos ter bandas sinfônicas aqui na região, como em São Paulo, como, né? Tipo, eu quero acreditar que agora, após essa pandemia, né, tanto os nossos governantes como as empresas, os nossos empresários vão investir mais em cultura, né, porque a cultura que faz o país crescer e ter pessoas melhores para trabalhar em suas empresas. Então, eu quero acreditar que nossos também, né, os nossos empresários também dêem uma olhada para a cultura em geral. Eu não estou falando só em música, mas, né, em artes em geral, né, boa arte, né, uma boa arte. E quero agradecer a todos vocês que estão participando da nossa live. Muito obrigado por estar aqui até agora, né? E acompanhem as próximas lives. A semana que vem teremos outra, né? Então, assim, compartilhem e acompanhem nossos trabalhos. Temos vários vídeos para semanas agora, já vai sair mais alguns vídeos novos, né? Então, aqui fica mais uma informação para vocês. E compartilhe com seus amigos, familiares. Conheça os instrumentos de orquestra, conheçam os instrumentos de banda, né? E vamos ser felizes. Não adianta a gente só ficar reclamando, tá? Então, tipo Com assim, certeza. sabemos que estamos numa posição ruim politicamente, na saúde, né? No geral, não está fácil para ninguém. Mas se a gente só ficar reclamando, né, não vamos mudar nada. Então, assim, vamos deixar a nossa vida mais leve. Vamos pensar em fazer música. Para quem não toca, vamos pensar em ouvir música, fazer exercício físico, cuidar da saúde, cuidar do emocional, né? E com certeza todos vai sair beneficiado com isso, né? Quero agradecer aqui mais uma vez a iniciativa dos Patrulheiros Campinas, ao presidente Wesley Pacheco, muito obrigado. Quero agradecer a iniciativa social da Sanasa Campinas, ao Rotary Clube Campinas Sul, a todos envolvidos. Acreditam, são várias pessoas envolvidas para que esse projeto aconteça. E muito obrigado a todos vocês. Eu desejo aí todos um feliz aí, final de semana, né, cheio de muita paz. Se cuidem, gente. O negócio não tá brincadeira mesmo, né? E aproveitem aí esse tempo que vocês estão em casa, não estão pegando ônibus ou não estão pegando trânsito, né? E vão ler mais, estudar mais, ligar para o seu amigo, né? Ligar para algum parente seu, né? E com certeza as coisas vão ser diferentes, né, Rafa? Com certeza, se Deus quiser. E gostaria que você desse aí uma consideração final pra gente antes de a gente encerrar. Beleza, cara, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer, assim, expor mais um pouco de mim, né, das minhas ideias, do que eu penso. Pô, eu acho que como pessoa, se a gente está sempre a gente tem que tentar sempre evoluir, né, sempre buscar evolução. Então, também peço perdão para a galera aí, eu expus minhas ideias, mas cada um pensa de uma maneira, de um modo. Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado alguém que estava assistindo aí, algum músico, alguma coisa. E eu acho que é isso. Obrigado, pessoal, por vocês estarem assistindo a gente, apoiando a gente, e continua ajudando nós. Assista, compartilha, venha mais conhecer sobre os outros músicos, sobre meus colegas de orquestra aí, que com certeza já teve mais lives, vão ser mais lives maravilhosas. E é isso aí, se cuidem.
isso aí. Rafa, um abração, muito obrigado. Abração, cara. Abraço a todos vocês. Bom almoço e vamos lá se divertir, gente. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.